tratar, esse primeiro tratado, dois pontos principais, um ao norte e outro ao sul. Todos eles, na verdade, vão tratar, basicamente vão tratar de territórios ao norte e territórios ao sul do Brasil. Mas o principal, o que deu mais conflito, o que gerou mais guerras, foi esse ao sul, tá? Que sempre mudou de tratado para tratado. Eles fizeram um toma lá da cá, danado. Então, assim, ó, o Tratado de Utrecht, ele definiu a fronteira brasileira ao norte, no rio Oiapoque, que é a atual, inclusive, e dava posse da colônia do Sacramento a Portugal. Então vamos voltar no mapa aqui para verificar isso. Primeiro lugar, o limite territorial brasileiro ao norte era aqui, né, no território do Amapá, hoje do estado do Amapá. Nesse rio, passa um rio aqui chamado Oiapoque. Tá? Então, esse território aqui era de Portugal. Ok? Aqui é que a gente entende o que a guerra de sucessão tem a ver. Porque lembra que eu falei que a França estava do lado da Espanha? Porque, na verdade, por que a França estava do lado da Espanha? Porque a Espanha estava em briga lá, querendo saber quem era o rei que ia ser coroado, e a França tinha pretensões de colocar, a França nessa época estava sob o reinado de Luís XIV, vocês lembram? Aquele rei, o rei chamado Rei Sol, o auge do absolutismo na França, o auge do Estado absolutista, né? E o Luís XIV tinha vontade, estava com pretensões de colocar um irmão seu no trono da Espanha. Um irmão dele, chamado Filipe d'Anjou. Era um duque. E ele tinha essa pretensão. Então, por isso ele estava né, mancomunado com a Espanha. Portugal, o rival tradicional da Espanha, se preocupou com o território seu-americano exatamente porque esse era um território aqui contestado. Qual é o país aqui bem acima do Brasil, aqui nesse território? Não dá para ver, não tem nome, né? O país aqui, é uma das Guianas, né? Guiana Francesa. Isso diz alguma coisa, né? Era um território da França, a Guiana Francesa. Então, esse território aqui estava em perigo, porque tinha franceses nessa região aqui, tinha franceses, tá? E a França do lado da Espanha, se ganhasse a parada, com certeza ia falar para Portugal, agora você me dá aqueles territórios onde eu tenho franceses, tá? Onde eu tenho gente do meu país, e cai fora de lá, né? Cai fora de lá. Portugal, então, contra a Espanha, né? Essa guerra, ela pendeu para o lado, não pendeu para o lado da Espanha, digamos assim. Não dá para dizer que Portugal foi vencedora, porque não ganhou tanta coisa. Mas definiu isso aqui, ó. Definiu que a fronteira, já que a Espanha não podia decidir muita coisa, então a fronteira aqui ao norte do Brasil seria definida nesse rio, o rio Oiapoque. E ao sul, a Espanha teria que ceder para Portugal essa colônia do Sacramento. Essa colônia do Sacramento, ela já tinha sido fundada por portugueses. Não tinha, vamos imaginar que não tinha ninguém aqui antes, tá? Não tinha ninguém, quer dizer, tinha os nativos, a gente não pode esquecer disso, tá? Isso é muito importante, não pode escrever lá que era uma região desabitada, porque isso seria totalmente errado, na verdade, seria ignorar as populações que lá viviam, né? Mas não era habitada por portugueses ou espanhóis, não era habitada por europeus. Os portugueses foram os primeiros, fundaram a colônia aqui. Mas lembrando que a Espanha reivindicou quando percebeu que era uma colônia que podia ser lucrativa, tá? Lucrativa porque, então, são os pontos principais. Os pontos principais que a gente tem que entender aqui, aí depois a gente passa rápido nos outros tratados, porque todos eles vão girar em torno dos mesmos pontos. Ponto 1. Território ao norte, os territórios ao norte. Conflito principalmente com franceses, tá? Aqui na região da Guiana Francesa. Ponto 1. Ponto 2. Conflito com a Espanha nos territórios ao sul. E aqui é importante entender que é uma região muito lucrativa. Por quê? Muito importante. Porque os espanhóis estavam aqui, né? No vice-reinado do Rio da Prata. Vice-reinado aqui, ó, Rio da Prata. Esse Rio da Prata é o rio que corta a Argentina, né?
Rio da Prata porque é uma região rica em prata. Os espanhóis acharam muita prata lá. A Argentina, exatamente essa palavra, a Argentina remete à prata. Argêntio, né, o componente químico, né, da prata. Então a Argentina exatamente porque é uma região de prata. O Rio da Prata aqui, o nome dado pelos espanhóis, era fundamental para escoar, para fazer chegar toda a riqueza que eles achavam nessa região, produziam nessa região, fazer escoar até o oceano, para que eles ganharam o Oceano Atlântico e fazerem chegar até a Europa, certo? Era por esse Rio da Prata aqui que eles escoavam riqueza, que eles levavam riqueza para a Europa. Então é um rio fundamental, uma região fundamental. Se caísse sob domínio português, Portugal poderia, a Espanha assim pensava, né, fechar o Rio da Prata para o comércio espanhol. E aí como é que ia ficar, né? Era muito mais difícil, imagina, dar a volta no continente para ganhar o Oceano Atlântico do outro lado. Então, Rio da Prata, uma região importantíssima, economicamente importante, né? Então, a posse dessa região, o conflito está exatamente por conta do Rio da Prata, dessa região de escoamento das riquezas que eles achavam aqui na região, tá? Agora, os espanhóis, eles dominavam essa parte aqui, onde de fato fica o Rio da Prata, né? Que é onde hoje é a Argentina. E o Paraguai também, Rio Paraguai e o Rio da Prata, dois rios importantes. Os espanhóis dominavam esse território, mas os portugueses, sabendo da ausência de espanhóis aqui mais ao sul, chegam e fundam a colônia do Sacramento. Está na frente da gente de Buenos Aires, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, Buenos Aires está numa margem do rio e o Sacramento está na outra. Então ia gerar atrito, né? Ia gerar atrito isso aí. Os portugueses fundaram a colônia, os espanhóis reagiram quase imediatamente reagiram e expulsaram os portugueses de lá. Mas, pô, os portugueses tinham fundado a parada. Então, pelo Tratado de Utrecht, como a Espanha não tinha lá muito o que decidir, a colônia do Sacramento passou, né, eles davam a posse da colônia do Sacramento a Portugal.